Boa noite. Vocês estão muito animados hoje. Boa noite. É isso aí, tem que ser desse jeito. Meus irmãos, eu tenho um gosto peculiar por começar pregações com algum relato da história da igreja. E não raro, às vezes, trago alguma coisa sobre o Spurgeon. E hoje, quero iniciar trazendo um relato do batismo desse homem de Deus do passado. Que diz o seguinte, escute esse relato do batismo do Spurgeon. Foi um dia glorioso para Spurgeon. Ele se lembrava de haver observadores em ambas as margens, na balsa e em outros barcos. Ele disse que o mundo todo poderia estar olhando, pois ele não tinha vergonha de seguir o Senhor Jesus no batismo e de ser reconhecido publicamente como um seguidor do Cordeiro. Ele continua dizendo: minha timidez foi levada embora. Ela flutuou rio abaixo até o mar e deve ter sido devorada pelos peixes, pois nunca mais me senti nada parecido desde então. O batismo também soltou a minha língua, e desde aquele dia ela nunca mais ficou quieta. De fato, Spurgeon teria grande ousadia ao longo de sua vida e se tornou um poderoso arauto do Evangelho daquele momento em diante. Spurgeon nunca esqueceu do seu batismo. Sobre isso, ele escreveu o seguinte: aquele riacho aberto, as margens lotadas e o mergulho solene nunca desapareceram da minha mente, mas muitas vezes operaram como um incentivo ao dever e um selo de consagração. Seu batismo o ancorou e o estimulou ao longo de sua vida e ministério. Charles Spurgeon, pregador batista, que viveu no século XIX na Inglaterra, já era um salvo antes do seu batismo. Claro, afinal somos salvos somente pela fé em Cristo e não pela nossa participação no rito do batismo. Mas isso não quer dizer que o batismo não seja importante para o nosso crescimento espiritual, ou que não seja algo valioso, precioso e belo para o crente em Jesus. Na verdade, olhe ao exemplo de Spurgeon. Ele conseguia ver doçura e sabor no seu batismo. Foi algo marcante. Foi uma ocasião onde o seu chamado ao ministério de pregação foi confirmado, onde sua timidez sumiu, onde ele transbordou de ímpeto e motivação para seguir Jesus de maneira cada vez mais radical e consagrada. O batismo é um sinal do nosso compromisso com Jesus e, portanto, um instrumento que o Espírito Santo utiliza para não nos deixar esquecer quem somos e a quem pertencemos. O batismo é, assim, um chamado ao serviço, pois no batismo nos identificamos, nos associamos publicamente com o Rei que veio servir e que também foi batizado para se identificar conosco. Portanto, hoje iremos meditar acerca do batismo de Jesus, buscando nos deleitar em seu governo e em seu serviço, e assim concluindo que ele é o Rei servo. O Rei servo. Então, leiamos Marcos capítulo 1, os versos 9 ao 11. Marcos capítulo 1, os versos 9 ao 11. Diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Amém.
Nos últimos domingos, estamos concentrando nossa atenção nos primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós já meditamos, já falamos sobre uma profecia de Isaías, que falava de alguém que viria preparar o caminho do Senhor. Na semana passada, vimos que essa figura era João Batista, um pregador do deserto que pregou o batismo de arrependimento à luz do aparecimento repentino do Messias em Israel. O Messias que é o Senhor, aquele que foi precedido e anunciado por João Batista, de acordo com a profecia de Isaías capítulo 40, verso 3. Então, finalmente, chegou o momento de olharmos, de vermos na história o aparecimento daquele que, de acordo com as palavras do próprio João, era mais poderoso do que João, era mais importante do que João, ao ponto de João não ser digno de se prostrar e tirar suas sandálias. Chegou o momento de conhecermos aquele que batiza com o Espírito Santo, e que por isso é maior do que João, que batizava apenas com água. No verso 9, então, nós vemos o seu aparecimento. O Senhor entra na história e o seu nome é Jesus. E mesmo sendo aquele que batiza com o Espírito Santo, ele se submete ao batismo de João. No verso 9, Jesus vai ser batizado por João. Preste atenção nisso. Aquele que é mais poderoso do que João vai até o Rio Jordão para ser batizado por João. Aquele que traria um novo e maior batismo com o Espírito Santo vai para ser batizado por João com um batismo inferior, que é o batismo com água. E voluntariamente se submete a isso. Porque ele é glorioso, mas também é humilde. Aquele que é maior do que João vai até ele. O seu batismo é maior do que o de João, mas mesmo assim ele se submete e recebe o batismo de João. A história nos mostra que ele é o rei, Jesus é o rei, com R maiúsculo, mas é humilde. E por isso ele foi até o Jordão. Ali seria o marco inicial do seu ministério. O Senhor foi até aquele que não era digno nem de desamarrar as correias da sua sandália, e deu a esse que era indigno o maior privilégio, um privilégio maior do que João poderia ter, um privilégio maior do que seria João se prostrar diante dele e desamarrar suas sandálias. João não era digno nem disso, mas Jesus dá um privilégio infinitamente maior. Jesus dá o privilégio a João de ser batizado por ele. João tem o privilégio de ser testemunha de primeira mão do início oficial do ministério de Jesus. O ministério público de Jesus começa naquela ocasião, naquele batismo. E João é o primeiro a testemunhar isso e participar desse início. Olha que privilégio, olha que graça. Esse é o Rei Jesus. E Jesus foi para ser batizado porque aquela situação tinha tudo a ver com a missão de Jesus. Lembrem-se que o batismo de João era um batismo de arrependimento. As pessoas estavam reconhecendo publicamente que estavam em falta com Deus. Elas estavam reconhecendo que eram merecedoras do juízo de Deus, mas que desejavam o seu perdão. O batismo de João era um anúncio de que o Deus de Israel agora iria lidar com os pecados do seu povo. E a missão de Jesus tem tudo a ver com isso. O ministério de Jesus tem tudo a ver com isso.
Jesus não precisava se arrepender. Ele não tinha nenhum pecado. Quando ele foi batizado, diferente dos outros, ele não confessou nenhum pecado, porque ele de fato não tinha. Então, por que Jesus participou de um batismo de arrependimento? Ele não tinha do que se arrepender. Por que ele participou de um batismo de arrependimento? Porque ele está se identificando com o seu povo. Ele está anunciando que se dispõe a carregar os pecados daqueles que estavam sendo batizados e de muitos outros que ainda iriam conhecê-lo. Ele carregaria o fardo, os pecados do seu povo. Ele seria o alvo número 1 do justo juízo de Deus. Não por seus próprios pecados, porque ele não tinha, mas pelos pecados do seu povo, com quem ele se identifica e se coloca como representante através do batismo. No batismo, Jesus está dizendo: eu vou representar esse povo. Eu vou ser o representante desse povo. Portanto, quando ele se submete a um batismo de arrependimento, ele estava se colocando como nosso representante e anunciando que iria assumir a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus. Portanto, não haveria momento mais precioso para o início do ministério de Jesus do que o batismo. Aquele seria o evento de abertura. Seria a cerimônia de inauguração do seu governo messiânico, como de fato foi. E para ser batizado, Jesus teve que ir até o Jordão, saindo de onde? Vindo de onde? Nazaré. Um pequeno vilarejo da região da Galileia, que tinha aí menos do que 5.000 pessoas só, onde ele morava. Lembre-se que no verso 5, nós lemos que a grande maioria das pessoas que iam até João para serem batizadas, vinham da Judeia, a província central da nação de Israel. E vinham também de Jerusalém, a cidade santa, onde estava o templo, e onde estava também o alto clero religioso do país. No entanto, no verso 9, a história agora não se concentra mais naqueles que vieram de Jerusalém, a capital, mas em um único homem, que vem de Nazaré, um pequeno e esquecido vilarejo, da região que era desprezada por muitos judeus que moravam na capital. Aquele que é mais importante do que João, vem do lugar mais simples. Não pertencia a nenhuma das grandes comitivas que vinham de Jerusalém. Ele era um desconhecido para a maioria ali. Mas era sobre ele que João falava. Ele era o mais importante entre todos, incluindo o próprio João. Tudo ali só estava acontecendo por causa dele. E mesmo assim, ele não tem vergonha de vir de um lugar desprezado, como Nazaré da Galileia. Porque ele é o rei, mas também é servo. Ele é exaltado, mas também é humilde. Esse é Jesus, que não tem vergonha de ser chamado de Nazareno. Porque encarnou, porque se fez homem, e um homem simples, que nasceu em Belém e cresceu num lugar simples, que era Nazaré. Um lugar pequeno, distante da fama, distante dos grandes centros de poder, distante das panelinhas políticas e da elite religiosa do seu país. Ele era um simples e humilde, desprezado nazareno, e não tinha vergonha de serlo. Ele era um homem do interior, um caipira para alguns. Ele não era da capital, ele não tinha o sotaque da capital. Ele não tinha
o insight da capital, ele não tinha o conhecimento da capital, a política, as panelinhas de poder, ele não estava inserido, ele não sabia a moda do momento. Ele morava no interior. Ele morava num lugar esquecido e desprezado pelo seu povo. E aqui, eu acho que nós podemos ver semelhanças entre a nossa situação e a de Jesus. Para começar, moramos em um país de terceiro mundo. Talvez para alguns o Brasil seja a Galileia do mundo. Um povo misturado, com uma cultura um pouco bagunçada e com muitos problemas. Nós somos a Galileia do mundo. Mas além de morar no Brasil, nós moramos no Nordeste. A região conhecida pela seca, pela escassez e pela falta de desenvolvimento. Embora isso tenha mudado, ainda assim há um estigma para o resto do país. Muitas pessoas acham que o Nordeste é daquele jeito, é amarelado, a gente pega água na cabeça, é realmente o que eles assistem na novela. Mas, não contentes em morarmos no Nordeste, moramos em Fortaleza, uma cidade conhecida pelos riscos e pela violência. Mas não para por aí. A gente não está contente de morar em Fortaleza, a gente mora no Siqueira. Um bairro que é dividido entre Fortaleza e Maracanaú, esquecido quase que por ambos. Nos reunimos num pedaço que é esquecido pela máquina estatal. Para chegar aqui, atravessamos uma rua sem asfalto, acidentada e cheia de lama. Talvez alguns de nós tenham vergonha de morar no Siqueira. Um bairro pequeno, não desenvolvido e esquecido. Talvez no nosso trabalho a gente nem diga que mora no Siqueira. Mas não precisamos ter essa vergonha. Se nos lembrarmos que o nosso Senhor morava em Nazaré, o Siqueira de Israel. E vindo dali, viajou para onde estava acontecendo aquele movimento no deserto. E foi batizado por João. Como uma forma de se identificar publicamente com o seu povo pecador. E cumprir a vontade de Deus. Deus responde àquela disposição humilde e servil de Jesus. E essa resposta dos céus nós vemos nos versos 10 e 11. Mas nos deteremos agora apenas ao verso 10, que diz o seguinte: logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Assim que Jesus saiu da água, algo aconteceu. Quando o texto fala de sair da água, significa literalmente subir da água. O que reforça a ideia de que esse batismo foi como? Por imersão. Imersão. Jesus foi introduzido na água e foi levantado. Entrou na água e subiu. E quando sobe, algo acontece. Jesus tem uma visão. Ele vê os céus se rasgando, se enrolando com um pergaminho. Se o céu é rasgado, isso significa que os limites que separam o céu e a terra foram transpostos. Naquele momento havia uma conexão direta entre céu e terra. E o ponto focal de tudo isso, o epicentro dessa união de céu e terra, era o próprio Jesus. Temos aqui uma visão apocalíptica, algo extraordinário e que inaugura o fim dos tempos está acontecendo. O céu está se rasgando, está se abrindo. O céu está sendo revelado. O lugar onde está o trono de Deus está se abrindo em resposta ao ato de obediência realizado por Jesus. E quando o céu se abre, o que vem de lá? Quando as portas do céu se abrem, quem é que desce? O Espírito Santo. À medida que Jesus sobe da água,
o Espírito Santo desce dos céus. E o texto indica essa relação mesmo, essa semelhança. Jesus sobe da água e o Espírito desce do céu. E isso parece ecoar, essas palavras parecem ecoar um desejo que foi expresso pelo profeta Isaías. Em Isaías, capítulo 64, verso 1. Deixe-me ler para vocês. Diz assim, Isaías 64, verso 1 diz: Ah, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Mas ficando com a primeira parte do verso. Ah, se fendesse os céus, se rasgasse os céus e descesses. Isso aconteceu. Esse desejo de Isaías, Senhor, rasga os céus e desce. Isso aconteceu. Deus, na pessoa do Espírito Santo, está visitando o seu povo. Está revelando sua glória. Está se fazendo presente de maneira relacional quando Jesus é batizado. E o profeta Isaías também expressou um desejo por um derramar futuro do Espírito Santo sobre o povo. Como nós lemos em Isaías capítulo 32, verso 15, que diz o seguinte: Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Mas focando novamente na primeira parte, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. É isso que está acontecendo aqui. Isaías capítulo 32, verso 15, está se cumprindo. E está se cumprindo em Jesus. Ele, como o israelita perfeito, como o israelita por excelência, foi o primeiro a desfrutar desse derramar do Espírito. E por isso, ele é capaz de nos conceder essa mesma experiência. Jesus derrama sobre nós o Espírito Santo, porque ele mesmo experimentou isso. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Agora, somos batizados com o Espírito Santo por meio da fé em Jesus. E à medida que perseveramos nessa fé, nós somos encharcados, cheios e transbordamos do Espírito. Porque Jesus, em primeiro lugar, experimentou esse derramar que vem do alto e compartilha conosco. Não podemos dizer que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, porque essa é uma linguagem que o Novo Testamento associa à salvação. Mas podemos dizer que ele desfrutou de um derramar, de um transbordar do Espírito. E isso é o que o capacita para ser aquele que nos batiza com o Espírito. Entendam a importância desse acontecimento. Por esse derramar do Espírito sobre Jesus, foi a condição necessária para que ele nos batizasse com o Espírito e nos concede múltiplos enchimentos que aprofundam aquilo que nós recebemos na conversão. Tudo isso, toda essa vida no Espírito, tanto no dia da conversão como em múltiplas experiências com o Espírito durante a vida cristã, tudo isso se deve por causa desse derramar do Espírito sobre Jesus, por ocasião do seu batismo por João. Por quê? Por que essa experiência foi tão importante? Por que o Espírito Santo é derramado sobre Jesus nesse momento? Porque aquele era o momento em que ele estava sendo ungido como o rei de Israel. Esse era o momento em que o Messias, o Rei Jesus, está sendo ungido, e ungido com o próprio Espírito Santo. Por comparação, leia comigo 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi é ungido por Samuel, e no mesmo instante o que acontece? O Espírito Santo vem sobre Davi, se aposta de Davi. No momento em que Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo veio e se apoderou de Davi. O que isso quer dizer? O Espírito Santo o estava capacitando para governar Israel. E essa experiência, essa cerimônia de óleo e vinda do Espírito é o que marca o ministério, marca o início do ministério de Davi como rei de Israel, mesmo antes de sua entronização. Davi só vai ser entronizado como rei depois de anos. Mas é aqui que se dá o estopim, que dá o início para o ministério dele como rei, que dá início para a jornada dele até o trono. Antes de ser entronizado, ele primeiro é ungido, é cheio, é capacitado pelo Espírito Santo até a jornada dele ao trono. Isso é exatamente o que está acontecendo com Jesus. É a mesma coisa. Jesus está sendo ungido, está sendo cheio, está recebendo o poder do Espírito Santo para começar a sua jornada até o trono. É sobre isso que trata o Evangelho de Marcos. A jornada do Rei Jesus, ungido no batismo, que peregrina, que caminha até ser entronizado em Jerusalém, a cidade do seu antepassado, Davi. E essa é a cena que nós vemos no final do livro. Jesus sendo entronizado em Jerusalém. Sim, mas o trono não é o que talvez você espere. O trono do Rei Jesus é a cruz. É ali onde ele é entronizado. É para esse momento que ele é preparado pelo Espírito Santo no batismo. É a cena do batismo de Jesus. É a sua unção. O Espírito Santo está vindo sobre ele com o objetivo de capacitá-lo para que ele dê início ao seu governo messiânico, para que ele inaugure o seu reino. Jesus está sendo oficialmente empossado como rei de Israel e está sendo empoderado para isso. E a partir de então, ele vai caminhar para a sua entronização. E a pergunta que eu faço é: Jesus precisava dessa capacitação do Espírito? Jesus precisava desse derramar do Espírito? Jesus precisava receber poder do Espírito? Essa é uma pergunta que todos nós que conhecemos a identidade de Jesus nos fazemos. Pois sabemos que ele é o Filho eterno de Deus. Sabemos que ele tem a mesma natureza do Pai. Sabemos que ele é por natureza onipotente. O poder que o Pai tem é o poder que ele tem, que é o mesmo poder que o Espírito Santo tem. Então, por que ele precisava dessa capacitação no batismo? Porque o Filho eterno se fez homem, se esvaziou e abriu mão do uso autônomo de alguns dos seus atributos. Entendam, ele não abriu mão dos seus atributos divinos, mas abriu mão do uso contínuo, total e voluntário de algum desses atributos. A partir de então, o Espírito Santo é que iria guiá-lo no uso do seu poder divino e capacitá-lo no uso desse poder. Ele não usaria esse poder de modo autônomo. Teria que passar pelo Espírito. Era o Espírito que iria conceder a ele esse poder que é dele. Jesus só poderia usar o seu poder à medida que o Espírito o guiasse e liberasse doses desse poder para ele. E o batismo é o momento em que essa ação do Espírito de dar a Jesus o poder que já é dele alcança o seu ápice. É a partir desse momento que Jesus começa a livrar o seu povo do exílio espiritual e inaugurar o reino. Porque agora o Espírito vem sobre ele e concede a ele o poder que ele precisa, que já é dele, mas que ele precisa para completar a sua missão. Deixe-me dar uma ilustração. Escute bem. Eu vou tentar dar uma ilustração. Não interprete ela ao pé da letra.
é uma mera e deficiente comparação. Mas imagine um milionário que entrega a um contador o seu dinheiro, todo o seu dinheiro, para que esse contador administre. E chega um momento em que o contador lhe dá um cartão de débito, que ele poderia usar para sacar quantias em dinheiro, desde que fossem liberadas pelo contador. Então, o milionário recebe o cartão de débito e poderia sair por aí, usando o seu dinheiro, mas somente à medida que fosse liberado pelo contador. Jesus é como esse milionário que entrega o seu dinheiro para um contador administrar, que no caso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como esse contador, no momento do batismo, entrega a Jesus o seu cartão de débito, para a partir de então ele começar a sacar o seu poder divino nas situações em que o próprio Espírito o colocasse e o guiasse a fazer. É só uma comparação, mas o fato é que na ocasião do batismo há uma liberação de poder, há uma concessão de poder. O Espírito Santo começa a repassar a Jesus o seu poder de maneira intensa e dramática. E por isso, é só depois do batismo que nós vemos Jesus curando enfermos e expulsando demônios. É só depois do batismo. Então, voltando para aquela pergunta, era necessário que Jesus fosse capacitado pelo Espírito Santo? Qual é a resposta? Sim. É um enfático sim. Porque Jesus é rei, mas também é um servo humilde que voluntariamente, ao encarnar, se colocou na dependência do Espírito Santo. Ele, sendo igual ao Espírito, mesmo assim se coloca na dependência do Espírito. E falando mais sobre o Espírito Santo, cabe lembrar que ele é a terceira pessoa da Trindade, igual em glória e poder ao Pai e ao Filho. Portanto, ele sempre age em conjunto com o Pai e com o Filho. Inclusive, o aparecimento do Espírito na ocasião do batismo de Jesus, como marca inicial do seu ministério, é de extrema importância. A missão de Jesus é inaugurar o reino. E a missão de inaugurar o reino é a missão de inaugurar a era do Espírito. Jesus está com uma missão aqui de dar início a uma época em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus. Então, se a missão de Jesus é possibilitar que o Espírito fosse derramado sobre todo o povo de Deus, e essa missão está começando oficialmente a partir do batismo, então o Espírito Santo precisava aparecer ali. Ele precisava aparecer. E como ele aparece? Como é que o Espírito Santo vem? Como é que ele se manifesta aqui? Como uma pomba. Como uma pomba pairando sobre Jesus. Qual o significado desse aparecimento? O Espírito vindo em forma de pomba? Se manifestando como uma pomba? O que isso quer dizer? É difícil dar uma resposta a essas perguntas. Até porque o Espírito Santo é soberano e livre para agir como ele quiser. E nós não precisamos ter explicações para tudo. Mas, com algumas informações do Antigo Testamento e do contexto judaico, podemos ter uma possível noção do porquê o Espírito apareceu dessa forma. Gênesis 1, verso 2, nos fala que no início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E isso foi interpretado e ilustrado por alguns rabinos judeus como algo semelhante ao que uma ave faz. Ela fica nas alturas, pairando. Era assim que eles entendiam esse movimento do Espírito sobre as águas caóticas do início da criação. Então, esse aparecimento do Espírito como pomba que paira sobre as águas pode nos remeter a Gênesis, ao início da criação.
Mas não só isso. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 8, nós temos o aparecimento de uma pomba. De um animal mesmo, literal. Essa pomba é enviada por Noé para sobrevoar as águas do dilúvio e procurar um lugar para repousar. E quando isso acontecesse, seria o sinal de que o juízo de Deus havia se concluído e um tipo de nova criação estava emergindo do meio daquelas águas. Acredito que essa referência de Gênesis 8 também é uma referência forte para nos ajudar a entender o porquê o Espírito aparece como pomba no batismo de Jesus. Juntando essas duas referências de Gênesis, o Espírito pairando sobre as águas na criação e uma pomba literal, um animal mesmo, pairando sobre as águas do dilúvio, que foi um tipo de nova criação, é possível concluir que o aparecimento do Espírito é um anúncio da nova criação que será trazida por Jesus. Eu acredito que o Espírito, como pomba, pairando sobre as águas do Jordão, é porque o Espírito está agindo aqui como o precursor do novo mundo. Ele está anunciando que uma nova realidade vai emergir, que algo novo vai acontecer, algo que será maior do que a primeira criação, que será maior do que o dilúvio, algo que será de fato a nova criação, cujo fundador é Jesus. E por isso o Espírito vem como pomba, pairando sobre ele. Em Jesus, o Espírito pode repousar, porque a partir dele, o que aconteceu no início da criação e o que aconteceu no dilúvio vai alcançar um novo patamar. E aquela ocasião no Jordão era o início daquilo que Jesus ainda iria fazer de modo consumado na cruz, que seria confirmado na ressurreição e que será implementado em sua segunda vinda. O batismo de Jesus aponta para tudo isso. Para tudo isso. E, portanto, o Espírito vem como a pomba da nova criação, o precursor do novo mundo. Nós vimos então, nessa mesma cena, que os céus se rasgam. Assim como o véu do templo se rasgaria no momento em que Cristo fosse crucificado. Assim como Jesus é crucificado e brada e o véu se rasga, aqui, quando Jesus se levanta das águas, os céus se rasgam. Isso é um sinal da revelação de Deus. Um sinal de que Deus está presente com o seu povo. Está se fazendo conhecido e está exibindo a sua glória. Para Jesus, os céus se abrem. Por meio de Jesus, os céus se abrem. A manifestação da presença de Deus não está focada no templo de Jerusalém. Deus não está rasgando os céus diante dos sacerdotes. Não está se revelando por meio dos escribas e fariseus. Mas, próximo ao deserto, e no meio do Rio Jordão, Deus está rasgando os céus e chamando o seu povo para conhecê-lo, com passagem livre, por meio daquele Nazareno que estava sendo batizado. Ele é o epicentro, o ponto focal da revelação de Deus e da sua glória. É por causa dele que agora os céus se abrem. É por isso que a pessoa do Espírito Santo veio sobre ele. Mas, agora, outra pessoa também entra em cena, o Pai. Aquele que enviou Jesus e aquele que derramou o Espírito sobre Jesus. O Pai entra em ação. E a sua voz, que vem do céu, diz o seguinte: você é o meu filho amado, em você me agrado. Veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. O conteúdo da fala do Pai parece ser uma junção de dois textos das Escrituras, do Antigo Testamento. Isaías capítulo 42, verso 1 e Salmo 2, verso 7. Vamos deixar o texto de Isaías para
daqui a pouco. E vamos começar por Salmo 2, verso 7. Salmo 2, verso 7 diz o seguinte: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje eu gerei você. Esse salmo, Salmo 2, provavelmente era lido durante a cerimônia de coroação de um rei de Judá, descendente de Davi. Os reis que descendiam de Davi, eles eram chamados de filhos de Deus, porque representavam a Deus em seu governo. E quando o texto diz, hoje eu te gerei, isso se referia à própria coroação deles, ao dia da coroação deles. No momento em que eles assumiam o trono, eles eram reconhecidos, declarados como filhos de Deus. No entanto, voltando para Marcos, embora as palavras do Pai para Jesus se pareçam com esse salmo, e sim há uma relação direta, o Pai não diz para Jesus, hoje eu te gerei. O Pai não diz isso para Jesus. O Pai fala, tu és o meu filho. A mesma coisa que está no Salmo 2. Mas não continua, não diz, hoje eu te gerei. Porque Jesus não estava se tornando filho de Deus naquele momento do batismo. Ele não estava sendo aceito pelo Pai como filho. Igual aos outros reis de Israel. Igual a nós que precisamos ser aceitos por Deus como seus filhos. Isso não se aplica a Jesus. E por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus por natureza, desde a eternidade. Ele não precisa ser aceito pelo Pai, pois ele é igual ao Pai. Ele é o Filho de Deus por natureza, num sentido único, num sentido eterno, que não começa ali no batismo. Portanto, quando o Pai diz, tu és o meu filho, ele está falando de uma filiação única, que não se aplica a mais ninguém. Que não se aplica aos reis de Israel e que não se aplica nem a nós. O Pai está falando que Jesus é o filho dele num sentido único. O Pai está reconhecendo e confessando a plena divindade do seu filho. Ele é o filho por natureza, ele é o filho eterno do Pai. Mas mesmo assim, as suas palavras se parecem com as palavras do Salmo 2. Por quê? Jesus é filho de Deus num sentido único, que não se compara aos reis de Israel. Mas o que o Pai fala para Jesus se parece com as palavras do Salmo 2. Por quê? Porque o contexto do batismo também é um contexto de coroação. Lembre-se, Jesus está sendo ungido como o rei de Israel. O Pai, nesse momento, está entregando a ele o que é dele por direito. O Pai está entregando nas mãos do seu Filho o governo de Israel e o governo das nações. A ocasião do batismo é uma antecipação da entronização de Jesus, da exaltação de Jesus, que ocorre na cruz e na ressurreição. E naquela situação, como essa coroação antecipada de Jesus, era um momento perfeito para o Pai confessar publicamente o que já era verdade antes do batismo, desde a eternidade, que Jesus é o seu Filho. Se aquela ocasião era o momento da unção de Jesus como rei de Israel, seu Pai não poderia ficar de fora. Ele tinha de aparecer e tinha de falar para ele acerca do seu amor paterno. Por isso, o Pai diz, tu és o meu filho amado. Amado. A ênfase aqui está no amor que o Pai sente pelo Filho. Jesus precisava ouvir isso. Era algo para Jesus ouvir. Perceba que o Pai não está se dirigindo à multidão e falando sobre Jesus para a multidão. Não. Ele não está fazendo o que ele faria na transfiguração, onde ele fala com os discípulos e fala de Jesus na terceira pessoa,
para os discípulos, dizendo: este é o meu filho amado, a ele vocês vão ouvir. Aqui não é igual à transfiguração. O pai não está falando para a multidão a respeito do seu filho. Ele está falando com o seu filho. A fala está na segunda pessoa. O pai está se dirigindo ao filho e falando do filho para o filho. Tu és, você é. E o que o pai fala para Jesus, Jesus já sabia. Vocês acham que antes do batismo, Jesus não sabia que ele é o filho amado do pai? Ele sabia, claro que sabia. Mas por que o pai precisa repetir algo que Jesus já sabia? Porque o amor precisa ser repetido. Ou não? Você só falou que ama seu esposo uma vez na vida? Ou você repete isso? O amor, ele precisa ser repetido. Uma verdade bela como essa precisava ser repetida em alto e bom som. O pai ama o filho e se alegra em expressar esse amor. Quando Deus nos chama, escute bem. Quando Deus nos chama em sua palavra a confessar publicamente que Jesus é o filho amado dele, ele está nos chamando a fazer algo que ele mesmo já fez. Ele é o primeiro na história do Evangelho a confessar publicamente a identidade de Jesus e declarar o seu amor por ele. Então, quando fazemos isso, estamos nos juntando a Deus no amor que ele tem pelo seu filho. Você está compartilhando do amor que o Pai tem por ele. Por isso, confesse a Jesus publicamente. Declare o seu amor por ele, como o Pai fez. E o filho tinha de ouvir essas palavras amorosas do Pai. Era assim que o seu ministério precisava começar. Antes de tudo, antes de pregar, antes de chamar os discípulos, antes de enfrentar seus inimigos, antes de curar os enfermos, antes de expulsar os demônios, antes de ensinar as multidões, antes de realizar a salvação na cruz, ele primeiro teria uma conversa com seu Pai. Essa experiência de amor é importante para o ministério de Jesus. É assim que ele deve começar. Ele não começa o seu ministério ensinando. Ele não começa o seu ministério curando. Ele não começa o seu ministério expulsando demônios. Ele não começa o seu ministério indo para a cruz de modo imediato. Ele começa o seu ministério amando e sendo amado pelo Pai. Através do Espírito Santo, que é esse vínculo vivo e pessoal de amor entre eles. E aqui, o texto não nos diz se a multidão ouviu aquela voz. O texto nos fala se as outras pessoas ouviram o que foi dito. Essa não é a preocupação de Marcos. Marcos não está preocupado em nos dizer se a multidão ouviu o que o Pai falou. O foco de Marcos está na conversa entre o Pai e o Filho. Se os espectadores participaram, não é mais importante. A câmera está focada nos dois, no Pai e no Filho. O Filho, quando se submete ao batismo, estava fazendo uma declaração de amor ao seu Pai, expressando fidelidade ao seu plano. E o Pai responde a essa declaração de amor com outra declaração de amor. O filho, quando é batizado, expressa o seu amor ao Pai. E o Pai responde a isso, expressando o seu amor ao Filho. Fazendo uma paráfrase, o Pai está dizendo o seguinte, quando vê o seu filho sendo batizado: muito bem, meu filho, esse é o meu garoto, eu te amo, viu? E quando Jesus fosse ao deserto para ser tentado por Satanás, que acontece logo depois, quando ele estivesse cercado por escribas, tentando pegá-lo em uma palavra, quando ele fosse traído por Judas,
quando ele estivesse abandonado na cruz e gemendo de dor, essas seriam as palavras que dariam cor a tudo isso. Tu és o meu filho amado. Esse era o combustível do ministério de Jesus. Amar e ser amado pelo Pai. Mesmo diante de tanta oposição e sofrimento, ele era o filho amado do Pai. Mesmo que os homens o odiassem, mesmo que seus discípulos o abandonassem, mesmo que seu próprio povo o rejeitasse, ele era o filho amado do Pai, do seu Pai, e isso era suficiente. Fazer a vontade do Pai e buscar a glória do seu Pai é o que importava. Jesus era muito consciente de sua identidade e sabia que o ser vem antes do fazer. A nossa identidade vem antes daquilo que nós fazemos. Portanto, essa experiência de amor que ele teve na ocasião do seu batismo, penso eu, provavelmente foi algo que o fortaleceu durante as lutas que ele enfrentou em seu ministério. Assim é conosco. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, todos os dias, antes de fazermos qualquer coisa para Deus, antes de exercer nosso ministério, primeiro, precisamos desfrutar, experimentar, saborear o amor do Pai. Amor que temos acesso por meio do Filho Jesus. E isso nos leva ao outro motivo do porquê Deus Pai falou essas palavras a Jesus. Lembre-se que aqui Jesus está agindo como nosso representante. Ele é aquele que se coloca à nossa frente diante do Pai. Ele carrega a nossa culpa. E nós recebemos o que é dele. Portanto, quando o Pai diz que ama Jesus, isso por extensão, por derivação, também se aplica a nós. Pois somos aceitos por Deus por causa do Filho, unidos ao Filho, nós também somos filhos amados do Pai. Mas é somente tendo o Filho como nosso representante. Sem isso, nós não temos acesso a esse amor. Sem isso, nós somos desconhecidos de Deus. Precisamos nos esconder em Jesus. Precisamos nos cobrir com a justiça de Jesus. Precisamos ser representados por Ele diante do Pai. E quando isso acontece, você é aceito. O amor que o Pai tem pelo Filho respinga sobre você. Então, você pode se juntar à família de filhos e filhas que Deus adotou por causa do seu Filho amado. Portanto, quando o Pai diz essas palavras a Jesus, Ele também está fazendo isso para o nosso benefício. Por que Jesus precisava ouvir essas palavras? Porque elas valem para nós. Porque elas valem para o seu povo. Quando o Pai se agrada no Filho e fala isso do Filho, isso também se aplica a nós por meio dele. Porque por meio dele, por meio do amado, nós somos amados. Mas, obviamente, não misture as coisas. Não podemos misturar as coisas. Nós somos filhos, nós somos amados por meio dele, mas Jesus continua sendo o Filho por excelência. O amado, num sentido único, num sentido eterno. E nós somos filhos e amados por extensão, à medida que estamos unidos a Ele e somos representados por Ele. E sobre a relação de amor que há entre o Pai e o Filho, nós podemos fazer uma comparação com outro texto das Escrituras. Ao contrário dos outros textos que eu citei, eu não posso dizer para vocês que esse texto, que eu vou falar daqui a pouco, é aludido por Marcos aqui.
No entanto, serve como uma boa comparação. Estou falando de Gênesis capítulo 22, versos 11 e 12. Eu não vou ler, mas esse texto descreve Deus falando dos céus acerca de um filho amado. No caso, não o seu filho, mas o filho de Abraão, Isaac. O seu filho único, o filho da promessa, seria oferecido a Deus em sacrifício. No entanto, neste exato momento, o próprio Senhor intervém e fala para Abraão: não faça isso, porque a sua disposição já havia demonstrado sua fidelidade a Deus. Isso era suficiente. Não era necessário ir até as últimas consequências. O sangue de Isaac não precisava ser derramado. Mas, voltando para Marcos, Deus também está falando dos céus. Não com Abraão e não sobre Isaac. Mas está falando com Jesus e sobre Jesus, o seu filho. Que ao contrário de Isaac, não seria poupado. O filho amado de Abraão não foi sacrificado. Mas o filho amado de Deus, sim, iria sangrar. Afinal, ele estava se identificando com o povo pecador e assumindo toda a nossa culpa e todo o nosso castigo. Portanto, a sua missão rumava para a cruz. E isso de acordo com o plano perfeito do Pai. Abraão teve o direito de poupar o seu filho, mas Deus não fez uso desse direito. Ele entregou o seu Isaac até as últimas consequências. O filho a quem ele ama eternamente e infinitamente foi entregue por pecadores, como eu e você. Esse é o escândalo do Evangelho. Abraão não precisou sacrificar o seu Isaac, mas o Isaac perfeito de Deus foi sacrificado por mim e por você. Sangue puro, sangue santo, sangue imaculado, escorrendo, sem parar, por um madeiro frio e cruento. Isso por nós, pecadores, que confiamos naquele que teve o seu sangue derramado. O mesmo filho que está desfrutando do amor do Pai no momento do seu batismo, é o mesmo filho que estava se preparando para dar início à missão que o levaria até a cruz. Porque seria através da sua morte na cruz que ele concederia perdão ao seu povo e nos livraria do exílio espiritual, inauguraria o seu reino dessa forma. E por isso aqui ele é ungido pelo Espírito Santo e ouve do Pai essa declaração de amor para dar início ao ministério que tinha como ponto decisivo sua própria morte na cruz. Porque, novamente, Jesus é rei, mas é um servo humilde. Ele é o rei servo. Mas agora, nos voltando para as últimas palavras do verso 11, que foram proferidas pelo Pai a Jesus, diz assim: você é o meu filho amado, em você me agrado. Em você me agrado. Essas palavras provavelmente ecoam ou fazem uma alusão ao texto de Isaías capítulo 42, verso 1. Um texto que eu já havia comentado. E disse que veríamos, e veremos agora, rapidamente. Diz assim: Isaías capítulo 42, verso 1, nos diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Perceba como essas palavras de Isaías, no livro de Isaías, são parecidas com aquelas que foram ditas pelo Pai a Jesus. Especialmente na parte que diz: nele a minha alma se agrada. Nele tenho prazer. No meu servo eu me agrado. Esse texto de Isaías é sobre o Messias. É sobre Jesus. Mas aqui em Isaías, ele é chamado do quê? Como é que Deus o chama? Servo.
Ele é o servo de Deus. Sim, Jesus é o Filho. Mas como Filho, ele se esvaziou e se colocou numa posição humilhada. Ele se fez um de nós e veio para obedecer ao Pai, como o servo mais obediente de todos os servos que Deus já teve. Se você pega todos os servos de Deus, qual é o servo mais submisso? O próprio Filho, Jesus. Jesus foi o mais submisso, o mais entregue, o mais solícito. Entenda. Por natureza, Jesus é igual a Deus, tem a mesma glória. É Senhor, assim como o Pai é Senhor. Mas, para o cumprimento do plano de redenção, o Filho exaltado se humilha, se identifica conosco e se torna servo do seu Pai. Sem deixar de ser filho, mas agora também sendo servo. O mais humilde, o mais obediente, o mais solícito. O servo por excelência. Consegue perceber o impacto que isso tem? A importância disso? Nas palavras do Pai, há uma combinação de dois textos do Antigo Testamento. O Salmo 2, verso 7, que fala da exaltação e do governo de um rei. E Isaías 42, verso 1, que fala sobre o serviço de um servo. Um texto é sobre rei, outro texto é sobre servo. E ambos os textos se aplicam a quem? A Jesus. Por quê? Ele é o rei servo. O Salmo 2 se aplica a Jesus porque ele é o rei dos reis. Mas Isaías 42 também se aplica a Jesus, porque ele é o servo dos servos. Ele é o rei servo. Aquele e somente aquele que governa salvando e salva reinando. Aquele que veio para reinar sobre o seu povo, mas também veio para servir ao seu povo e dar a sua vida em resgate por muitos. Somente em Jesus há tamanha grandeza e tamanha humilhação, tamanha exaltação e tamanho esvaziamento. Somente nele há glória e serviço. Somente nele há governo e obediência. Somente nele há exaltação e humilhação. Somente nele essas realidades, aparentemente opostas, andam juntas e se harmonizam. Somente Jesus reina servindo e serve reinando. Somente ele reina por meio do serviço, do sacrifício e da entrega. Nenhum outro rei é capaz disso. Nenhum outro rei. Então, na ocasião do seu batismo, o Pai faz questão de reconhecer a perfeição, a glória e a beleza que há em Jesus. Como o Deus homem, que veio para cumprir a vontade do Pai, sem erros e nenhum tipo de falha. Jesus agradou completamente ao Pai. Claro, óbvio, que Jesus já era o deleite do Pai desde a eternidade. Por natureza, ele é o amado. Por natureza, ele traz deleite ao coração do Pai. Ele é o Filho, a imagem perfeita, a exata expressão do Pai. Ele alegra o Pai por toda a eternidade. Mas, por meio da encarnação, isso ganha uma nova cor. Por meio da encarnação, o Filho agora também agrada ao Pai através do serviço, do sofrimento e da submissão. Ele agradou ao Pai, sendo também o homem perfeito, o israelita perfeito. Aquele que teve sucesso, onde todos fracassaram. O único que cumpriu toda a vontade do Pai. Tudo o que Jesus fez foi agradável ao Pai. Toda a sua vida, após a encarnação, foi para cumprir a lei. Toda a lei de Deus.
E ele foi o único a cumprir todos os critérios de Deus. Ele foi o único a tirar 10 em tudo. E é sobre isso, sobre essa vida perfeita, sobre esse Deus homem que cumpre a lei de modo perfeito. É sobre isso que o Pai está falando no momento do seu batismo. Você me agrada em tudo. E essas palavras, tchanã, também são um benefício para nós. Essas palavras que Jesus ouviu são para a nossa segurança, são para o nosso benefício. Afinal, quem é o nosso representante diante de Deus? Aquele que é o deleite do Pai e que o agradou em todas as coisas. Aquele que é justo, aquele que é perfeito, aquele que tem todos os méritos. Esse é o nosso representante. Se esse é o nosso representante, então nós podemos repousar seguros. Nada vai nos afastar de Deus. Porque estamos seguros não em nossa própria bondade. Não confiamos em nossos próprios méritos. Nem nos aproximamos de Deus vestidos com a nossa própria justiça. Não. Nos colocamos diante de Deus, tendo Jesus à nossa frente. Tendo Ele como nosso representante legal. Aquele que é o bem-querer do Pai. E por isso, sabemos que em Jesus não seremos condenados, não seremos rejeitados, se estivermos unidos a Ele pela fé nele. Se você confiar na justiça de Jesus, se você confiar nos méritos que Ele tem diante do Pai, se Jesus for o teu representante e, por consequência, o teu Senhor, já não haverá mais condenação. Você será aceito por Deus e nada irá te separar dele. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho não é sobre tentar ser bom para conquistar a aprovação de Deus. Ao contrário, é entender que em si mesmo você nunca será aceito por Deus. Nunca irá satisfazer todas as exigências divinas. E que, portanto, você precisa desesperadamente de um Salvador que encarnou, que se fez homem, que viveu uma vida perfeita. Ele sim foi bom. Ele sim é bom. E o único que pode ser o seu representante diante do Pai. E por meio dele, você é aceito. Se cobrindo com a justiça dele, se agarrando aos méritos dele, tendo ele à sua frente como seu fiador. O Evangelho é sobre olhar para essa cena, ouvir as palavras do Pai ao seu Filho e se apegar a essas palavras, se agarrar a essas palavras, entendendo que por meio do Filho elas também respingam sobre você, entendendo que em si mesmo você está perdido e que a sua bondade não passa de trapos de imundícia, mas em Jesus a justiça perfeita, em Jesus a bondade completa, em Jesus há méritos infinitos. E se você se agarrar a Ele, então será aceito pelo Pai. O Evangelho é sobre se agarrar a Jesus, buscar abrigo nele, abraçá-lo com força e não soltar. É confiar no que Ele fez, confiar que Ele agradou ao Pai em todos os sentidos e que isso é depositado em nossa conta. É confiar na vida perfeita dele. É confiar que essa vida perfeita, Ele a viveu por você, no seu lugar. Ele fez o que você não poderia fazer. Ele teve sucesso onde todos nós fracassamos. A aprovação dele, o Pai dizendo para ele, você me agrada em tudo. Essa aprovação é compartilhada conosco, se estivermos unidos a Ele pela fé. Pois não somos aceitos por Deus com base em nossa obediência,
mas com base na obediência perfeita de Jesus. Se você crê que será aceito por Deus com base em sua obediência, você não crê no Evangelho ainda. O Evangelho não é buscar ser aceito por Deus com base na nossa obediência. É confiar na obediência de Jesus. É confiar que Jesus obedeceu. E isso é suficiente. É claro que em Cristo você vai ser salvo, mas também será santificado. E por amor, você vai obedecer. Mas o que garante a sua posição diante do Pai não é a sua obediência, mas é a obediência do Filho amado. Esse Jesus, o Rei Servo, que não teve vergonha, que não tem vergonha de se identificar conosco. Ele não se recusa a se associar publicamente conosco. E por isso aceitou o batismo de João, para confirmar a nós que Ele é o nosso Rei, que assumiu a nossa culpa e que proveu a salvação por meio de sua morte no Calvário. Ele foi batizado para deixar claro que é um de nós e que aceitou a missão de ser o nosso representante. Naquele momento, ele recebeu um empoderamento do Espírito e ouviu uma confissão de amor do seu Pai. E para esses, para nós, que já cremos em Jesus e fomos batizados, o batismo é um chamado ao serviço. É uma cicatriz que marcou a nossa consciência e que nos lembra constantemente que pertencemos ao Rei Servo. E que, portanto, somos também chamados ao serviço, a servir ao Rei e a servir ao seu povo. E se porventura há alguém entre nós que ainda não experimentou isso, que ainda não sabe o que é confiar intimamente e pessoalmente em Jesus, desfrute disso hoje. Seja conduzido por meio dessa pregação ao Rei Jesus. Se apegue a Ele, se agarre a Ele, e hoje mesmo você será salvo. E em algum momento depois, você irá confessar isso publicamente e se associar a Jesus visivelmente através do batismo. E assim será lembrado também que você pertence ao Rei Servo e que agora deve viver para servi-lo, porque Ele é digno, o nosso Rei Servo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Vamos orar, encerrarmos o nosso culto público. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, peço que o Senhor derrame graça abundante sobre nós, que a palavra semeada venha frutificar, os irmãos possam voltar para suas casas cheios de fervor, que nós venhamos a ser inundados por essa realidade da Trindade e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.